Qual a melhor notícia que você recebeu recentemente? Pare e pense aí um pouco. Qual a melhor notícia que você recebeu recentemente? Teve alguma boa notícia que você recebeu há pouco tempo atrás? Ou será que as notícias foram todas ruins? Teve alguma boa notícia que você deu? Por mais pequena que seja, mas na verdade, constantemente nós recebemos notícias. Eu tenho o costume de toda manhã pegar e ler um pouco as notícias na internet e tudo mais, e geralmente são notícias ruins, mas de vez em quando, sondando bastante ali e percebendo bastante, olhando assim pesquisando bastante, você consegue perceber notícias boas. Talvez você recebeu alguma notícia de que a sua amiga ou casal ficou grávido, um casal amigo de vocês, ou talvez um parente que começou a namorar, ou então se casou, ou porque o seu filho passou de ano, ou então porque está próximo das suas férias, e aí você já está se lembrando, rapaz, está próximo das minhas férias, essa é uma notícia ótima. Ou a visita de um parente, agora próximo ali do Natal, e aí ele te ligou e falou, rapaz, eu estou indo para sua casa passar esse Natal aí com você. Ou então uma bonificação do trabalho que você achava que não ia receber, e agora você vai receber um 13º, uma bonificação de final de ano, ou algo assim. Constantemente nós recebemos notícias, sendo boas ou sendo más. Geralmente, nós nos importamos somente com as más notícias. E quando a gente pergunta, eu tinha um colega que toda vez que ele olhava para mim, toda vez que ele me via durante o dia, ele falava assim, e aí, e as novidades? Aí eu ficava, as novidades? Pergunta estranha, Achava estranho perguntar, e aí as novidades? Por quê? Porque a gente quer saber notícias das pessoas, A gente quer saber, sejam boas ou sejam más. Mas, no entanto, muitas vezes a gente só presta atenção em notícias ruins. As notícias boas a gente até esquece, mas muitas vezes nós focamos apenas nas péssimas notícias. O texto de hoje vai nos mostrar a melhor notícia que nós recebemos. A melhor notícia que eu e você recebemos. E quando a gente olha para péssimas notícias, nós podemos olhar e nos lembrar desta maravilhosa notícia, da fonte de toda alegria. Então, quando você receber uma péssima notícia, ou quando você só olhar para notícias ruins e não perceber as notícias boas que acontecem no seu dia a dia, lembre-se pelo menos dessa. Lembre-se constantemente desta boa notícia que nós veremos nesta noite. E isso não sou eu que estou dizendo, mas a própria Escritura diz que essa é uma das melhores notícias que nós podemos receber na nossa vida. Não na nossa semana, não no nosso mês, mas na nossa vida. O relato, então, do nascimento de Jesus, que está aqui no livro de Lucas, nos mostra detalhes importantes para entendermos como esta boa notícia chegou até nós e como que Jesus foi ao mesmo tempo aqui humilde e glorioso. Como que essa boa notícia chegou a pessoas simples, mas ao mesmo tempo foi louvado por todo o céu. O autor, então, primeiro explica o motivo pelo qual Jesus teve que nascer em um coxo para animais, uma manjedoura. E este começo, que é muito simples e modesto, prepara o palco para algo extremamente glorioso. Enquanto os homens, é esse nosso foco desta noite, é que enquanto os homens viam um pequeno bebê numa manjedoura simples, os anjos viam o seu rei
glorioso. Enquanto os homens viam um pequeno bebê numa manjedoura simples, os anjos viam o seu Rei glorioso. Vamos olhar então para o texto de Lucas 2, 1 a 20. Vamos fazer uma primeira leitura e então olharemos depois com alguns detalhes. Que diz assim a palavra de Deus, Lucas 2, de 1 a 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Até aqui a palavra de Deus. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor seja a fonte da nossa alegria e que esta boa notícia, ó Pai, possa preencher o nosso coração não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Vamos olhar primeiramente então os versículos de 1 a 7 para o nascimento de Jesus, nascimento humilde de Jesus. A nossa história começa mostrando que César Augusto convocou toda a população do Império Romano, né? César Augusto, que era o imperador romano, bem conhecido na história. Ele convocou então toda a população do império para recensear-se. E este recenseamento, ele dá esse detalhe, foi feito quando Quirino era o governador da Síria, ou seja, revelando a data exata quando Jesus nasceu. E todos então iam se alistar,
cada um a sua própria cidade. O censo, ou o alistamento da população, era uma ferramenta essencial para o controle administrativo e para a cobrança de impostos no Império Romano. Então é o que o IBGE faz hoje, né? Ele mede a população da cidade e aí, então, com isso, eles conseguem ter uma expectativa, mais ou menos, de quantas pessoas tem naquela cidade. A diferença aqui é que as pessoas iam até o local e, chegando lá, elas então se alistavam e recebiam um documento como se fosse uma certidão, então um RG, como a gente tem nos dias de hoje. E desta forma, era uma forma de abater então um pouco dos impostos também, para poder saber quanto de imposto aquela cidade iria cobrar então dos seus moradores, né? O imperador César Augusto mandou fazer esse listamento geral por dois motivos principais, então. Primeiro, para saber o número total das pessoas que viviam no império, então que faziam parte do Império Romano. Então era uma forma então de eles se gloriarem de quantas pessoas estavam debaixo do seu poder. E a segunda era para calcular a riqueza que poderia então ser tributada, ou seja, quanto imposto nós devemos cobrar da população para que a gente possa manter então o império. Todos os povos dominados por Roma, inclusive os judeus, que nesta época, Israel estava sendo dominada por Roma, tiveram que obedecer essa ordem. Mas para se alistar, cada pessoa precisava voltar à sua cidade de origem, ou seja, a da sua família. E lá naquela cidade, eles seriam registrados junto com os seus parentes e o seu grupo familiar. Grava essa informação, que ela vai ser importante para o que acontece a seguir. José, ele respeita então esse recenseamento, e ele sai da Galileia, da cidade de Nazaré. Então eles eram de Belém, mas moravam em Nazaré, na Galileia, e vai para a Judéia até a cidade de Davi, que é Belém. Esta viagem de Nazaré até Belém era de cerca de 150 quilômetros. 150 quilômetros. Ou seja, a pé e com bastante bagagem, levaria cerca de 5 a 7 dias a pé, e talvez mais. Coisa que hoje, de carro, nós fazemos em menos de 2 horas, né? Mas eles faziam a pé de 5 a 7 dias. E eles tiveram que fazer isso por ser da casa e da família de Davi. Eles foram alistar-se com Maria, que já estava grávida e teve que fazer esse caminho grávida a pé até Belém para se alistar. José e Maria, no entanto, não se dirigiram a Belém por acaso. A viagem era uma exigência, porque eles eram descendentes do rei Davi e José precisava retornar à sua cidade com os seus antepassados. Esta viagem, no entanto, ela serviu e ela calhou no momento exato, porque ela serviu como uma poderosa confirmação profética de que, primeiro, Jesus era de fato o filho de Davi e o Messias prometido na Escritura, e segundo, de que a Escritura dizia que o Messias teria que nascer em Belém. Se não fosse por esse recenseamento, José não iria para Belém. Se não fosse por essa chamada, para que José e Maria iriam para Belém? No entanto, o Antigo Testamento diz que o Messias teria que nascer em Belém. De Belém veio a salvação. Então esse recenseamento de César Augusto, que para ele era apenas um recenseamento, apenas uma convocação, Deus usou essa situação para levar José e Maria
até Belém, porque Jesus não poderia nascer em Nazaré. Jesus teria que nascer em Belém, por ser da casa de Davi e porque Deus havia prometido que de Belém viria a salvação. De Belém viria a salvação. Naquele momento, então, Maria já estava em um estágio avançado da gravidez. Uma gestação milagrosa que, como nós sabemos, não era da união com José, mas indicando que o nascimento do Salvador estava próximo de chegar. E finalmente, então, nós chegamos ao nascimento de Jesus. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José e Maria foram para um curral, não por ser necessariamente pobres, como alguns dizem. Eles eram trabalhadores, não eram pessoas ricas, mas este nascimento, e o fato de eles irem para um curral não significava que eles eram extremamente pobres, mas sim que a cidade de Davi, a cidade de Belém, a cidade de Davi, Belém, estava super lotada devido ao recenseamento. Não havia mais vagas nas hospedarias, não havia mais vagas nos pequenos hotéis, não havia mais vagas nem na casa dos parentes. E alguns dizem, que é provavelmente que eles ficaram na casa de algum parente, de algum conhecido, porque provavelmente eles tinham família ali, mas talvez a casa estava tão lotada que o único local que eles tinham para ficar era num curral. Talvez limparam, tiraram então as ovelhas, tiraram os bois, tiraram esses animais que na verdade eram animais domésticos, e esse curral ele ficava dentro da casa principal, não era afastado, mas era ali naquela mesma casa, como se fosse uma espécie de uma garagem interna, uma área de serviços, e nesse quartinho, aonde se colocava então esses pequenos animais, foram aonde eles ficaram. E o único local que tinha então para colocar a criança era em uma manjedoura. É um lugar, um negocinho que se coloca então algumas palhas, e era o lugar aonde os pequenos animais poderiam comer. Então o único local confortável que tinha, a única cama para Jesus ali, era esta manjedoura. O que isso nos indica, meus irmãos? Que Jesus, ele nasceu sem nenhuma pompa, sem nenhuma regalia, talvez às pressas. É possível que assim que Maria e José chegaram na cidade, por já estar bem próximo do nascimento, a única forma que eles arranjaram ali de preparar o local para Jesus nascer era ali. Foi às pressas, foi sem preparação. O único berço disponível para o bebê era uma manjedoura. O Messias não chegou como rei em um palácio, como merecia. Ele nasceu como um simples bebê de uma família comum, desprovido de regalias, direitos e privacidades, marcando sua chegada com a máxima humildade. Algumas perguntas então para a nossa reflexão nesse primeiro ponto. Por que será que Jesus teve que nascer assim? Por que você acha que Jesus, de fato, teve que nascer desta forma, de forma tão humilde? E a segunda pergunta é: saber que o Rei glorioso, o Senhor dos senhores, nasceu em uma manjedoura, de forma humilde, e não em um palácio real, como ele merecia. O que isso te faz pensar sobre a sua vida? O que isso te faz pensar sobre quem você é? O que isso te faz pensar sobre o que você exige? Sobre o seu orgulho? Sobre o seu egoísmo? O que isso te faz pensar? Saber que o Rei dos Reis nasceu e foi colocado em uma manjedoura,
O que isso te faz pensar sobre a sua vida? De você achar que precisa de alguma coisa, de que merece algo. Achar que você pode exigir algo de Deus, sendo que o próprio Deus não exigiu nada. O próprio Deus nasceu em uma pequena manjedoura. O que isso te faz pensar sobre a sua vida, sobre quem de fato você é? O segundo ponto da mensagem, então, é sobre a boa nova de grande alegria. Versículos 8 até o versículo 14. A segunda cena, descrita por Lucas, vai da humildade para a glorificação de Jesus. E muda completamente o cenário. E agora fala sobre os pastores e os anjos. O texto começa dizendo que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Lembrando que Belém era bem conhecida por ter pastores de ovelhas, desde o tempo do rei Davi, que também era, curiosamente, um pastor de ovelhas. Estes eram pastores comuns, que guardavam, possivelmente aguardavam a vinda do Messias e sabia da promessa de que o Messias seria um filho de Davi. No entanto, algumas coisas curiosas, esses pastores não têm nome. Não aparece o nome deles aqui. A gente não tem a mínima ideia quem são esses pastores. A gente não sabe quantos são os pastores. A gente não tem a mínima ideia se foram 10, se foram 15, se foram 100. A gente não sabe. A gente só sabe que eram pastores que estavam no campo, na vigília da noite, guardando as suas ovelhas. Então, talvez uns 4, 5, a gente não sabe, não tem a mínima informação sobre eles. No entanto, esses homens anônimos serviriam para contar a história, serviriam como testemunhas vivas. E eles tiveram a oportunidade de ser os primeiros, após Maria e José, a ver Jesus, a ver o seu rei. Deus não se revelou para os maiorais. Deus não se revelou para o monarca de Belém. Deus não se revelou para César Augusto, para Quirino ou para qualquer outro. Deus não se revelou nem mesmo para sacerdotes. Deus estava aqui, revelando primeiro aos simples pastores de ovelhas de Belém. E de repente, então, apareceu um anjo para esses simples pastores de ovelhas. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E, obviamente, ficaram tomados de grande temor. Meus irmãos, imagine essa cena. Simples pastores durante a noite. E, de repente, uma luz começa a brilhar. E um anjo desce. E a glória de Deus começa a encher aquele local. E esses pastores têm essa visão gloriosa. Foi pura graça de Deus. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles tiveram possivelmente, não está trazendo o texto, mas possivelmente, talvez tiveram até uma visão do próprio trono de Deus. Como se um portal tivesse sido aberto acima deles. E, obviamente, ficaram com muito medo. Com muito medo. No entanto, o anjo diz a eles que eles não precisavam temer. Não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Boa nova de grande alegria. O Evangelho, a boa nova, a maior notícia que eles poderiam receber em toda a vida deles. E o que era esta boa nova de grande alegria e que será para todo o povo, não somente para eles, mas para todas as pessoas, essa grande notícia será que hoje, na cidade de Davi,
lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O interessante aqui é que o anjo não deixou nenhuma informação oculta. Ele deixou bem claro quem era este bebê que tinha acabado de nascer. Primeiro, ele diz que Jesus nasceu na cidade de Davi, que é Belém. Conforme eu já falei, que existia a profecia de que de Belém, viria o Messias, viria a salvação. E então, logo após, o anjo revela quem era este bebê que nasceu. Quem era esse bebê que nasceu? Primeiro, ele traz 3 coisas aqui, que são importantes para nós. Primeiro, esse bebê que nasceu, ele é o seu Salvador. É o Salvador. Jesus não se tornou Salvador somente quando morreu e ressuscitou. Ele já era o Salvador desde antes do seu nascimento, desde antes da fundação do mundo. Ele era o Verbo, estava com Deus no princípio, ele era o princípio. Desde antes do seu nascimento, Jesus já era o Salvador, já era o Salvador prometido. Então ele é, primeiramente, o nosso Salvador. Segundo, ele é Cristo. Jesus é o ungido de Deus, o Messias, que em hebraico é Mashiach, ou o Cristo, que em grego é o Christus. Essas palavras, elas são a mesma palavra. Messias e Cristo é a mesma coisa. A diferença é que um é em hebraico e a outra é em grego. E esse não é um sobrenome de Jesus, né? Não é o sobrenome de Jesus. O sobrenome de Jesus não é Cristo. A ideia de Jesus Cristo é Jesus o ungido. O ungido. Ele é o ungido de Deus, que é o significado desta palavra. Ele era aquele que tinha sido prometido, como nós já vimos no Benedictus, na canção de Zacarias, que foi prometido pela boca dos profetas. Ele era aquele que viria para trazer esperança de Deus a nós. Aquele que, como nós já vimos, ele era aquele que traria o Shalom de Deus. E a terceira palavra, então, que o anjo traz para Jesus é que Jesus é o Senhor. Jesus, ele é o Senhor e não um Senhor, como alguns outros dizem. Ele é aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor. Jesus é aquele que reinará para todo sempre em seu trono glorioso. Estabelecerá o trono de Davi para todo o sempre. Ele é o Senhor. Então ele é o nosso Salvador. E a pergunta que eu te faço é, será que ele é o seu Salvador? Ele é o Cristo. Será que ele é o seu Cristo? E o terceiro, ele é o Senhor de toda a terra. Será que ele também é o Senhor da sua vida? E esse Salvador, Cristo, o Senhor, estará deitado, envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Irmãos, é impossível nós concebemos esta realidade. É impossível nós entendermos esse tremendo mistério. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, agora estava como um bebê vulnerável, deitado em um pequeno e humilde berço. O Senhor dos Senhores agora estava em um bebê vulnerável, chorando, talvez com frio, querendo o peito de sua mãe. Um bebê. Como que isso pode acontecer? Não me pergunte. Não me pergunte, porque eu não tenho a mínima ideia como que isso é possível. Não tem como a gente conseguir compreender como que este Deus,
como que Jesus Cristo, o Senhor, estava agora em forma de bebê, em uma forma humilde, em uma forma vulnerável, crescendo e com o tempo aprendendo também. No entanto, versículo 13 e 14, nos vai falar então que esses pastores, pode ser até que não tenham entendido direito essas verdades. Eles ainda estavam tentando compreender como que era tudo isso. E talvez conforme eles foram vendo a vida de Jesus, eles começaram a entender, poxa, aquele bebê que nós vimos realmente era o Cristo, realmente era o Senhor, realmente era Deus. Os pastores começaram a entender isso. Mas havia seres que sabiam exatamente o que estava acontecendo. Haviam seres que já tinham passado a eternidade antes do nascimento de Jesus, com Jesus. Eles estavam com o Filho, eles conheciam o Filho, eles viam o Filho em seu santo trono, e agora eles estavam vendo o seu Rei, o Senhor dos Senhores, em uma manjedoura. Não mais em um trono celestial, mas uma manjedoura terrestre. De repente, apareceu com um anjo uma multidão. E aqui multidão não é o palco, não é o estádio do Maracanã lotado. Multidão aqui, você pensa em milhares de milhares de milhares de milhares de anjos. Talvez todos os anjos reunidos no céu. E uma visão gloriosa que esses pastores tiveram de todos esses anjos, uma multidão do exército celestial. Multidão do exército celestial. Começaram a louvar a Deus. E aqui o louvor é inimaginável. Uma canção perfeita, sem erros. Talvez com cada um cantando em um tom diferente, que é impossível qualquer coral de cantata de Natal conseguir cantar algo tão belo quanto esses anjos. Coisa que nós só vamos conseguir ver no céu. E todos esses anjos cantando em uma só voz, louvaram a Deus dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Enquanto os homens viam um pequeno bebê numa manjedoura simples, os anjos viam o seu Rei glorioso. Enquanto Maria via seu pequeno filho chorando, Deus via seu grandioso Filho encarnado. Enquanto os pastores refletiam sobre esta verdade, os anjos louvavam o dono da verdade e anunciavam a paz na terra. Jesus merecia toda a glória e todo louvor, pois ele veio estabelecer a sua paz a quem Deus quer bem. Ele veio salvar o perdido e ser o Senhor de todos os povos. Jesus receberá este louvor dos anjos e o nosso louvor desde agora e para todo sempre. Meus irmãos, quero que você reflita que o que nós fizemos hoje aqui, com essas 3 canções, cantando esses louvores, de maneira simples, obviamente não da forma como esses anjos cantaram, é impossível, por mais belo que seja, mas é impossível chegarmos à forma como os anjos cantam. Mas ainda assim Deus recebe este louvor, humilde e simples, para a glória de Deus. E esses louvores é o que nós faremos para toda a eternidade. E não somente
com todos os nossos irmãos salvos, com toda a igreja de Cristo, de todas as eras, mas também com toda a horda de anjos celestiais. Meus irmãos, o que nós fazemos aqui, como eu já disse uma vez, a igreja é o lugar mais próximo do céu que nós podemos chegar aqui na terra. A igreja é o lugar mais próximo do céu, porque no céu nós todos estaremos reunidos para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor. A nossa voz será muito melhor, os instrumentos serão talvez muito melhores, tudo será perfeito e nós poderemos fazer parte desta horda celestial, desse exército celestial, para louvar a este Deus que nasceu como homem e viveu entre nós. Versículos de 15 até o versículo 20 nos mostra então, por fim, a visita dos pastores. A visita dos pastores. Por fim, nós chegamos a esta visita tão especial. E não confunda com a visita dos reis magos, tá? Geralmente as pessoas confundem, né? A visita dos reis magos, ela foi talvez um bom tempo depois, alguns anos depois. Talvez quando Jesus tinha lá pelos seus 6, 7 anos de idade. Essa visita dos pastores, tá? Não é a visita dos reis magos, mas sim dos pastores. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores então disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada em uma manjedoura. Possivelmente eles estavam bem afastados, né? Talvez no interior, com um pasto enorme, numa fazenda ou algo assim, cuidando desses rebanhos. Assim que eles receberam a notícia, de madrugada, eles então correram e voltaram para Belém e chegaram lá para ver este bebê. Meus irmãos, tinham como não acreditar numa legião de anjos cantando? Claro que não. Ainda assim, eles falaram: vamos conferir isso. Vamos ver se de fato isso é verdade. E assim que eles chegaram e viram exatamente da forma como o anjo falou para eles, que veriam um bebê numa manjedoura, vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Então eles olham a situação, eles olham Jesus, de fato Jesus estava ali, conversam então, talvez tenham um tempo com Maria e José, e começam a divulgar na cidade, e falar: será que esse de fato é o Cristo? Será que este é o Messias a quem estávamos esperando? Será que esse é o Salvador? Será que este é o Senhor que nasceu? E começaram a refletir e a pensar e a divulgar sobre isso e a adorar a Deus, porque o Messias havia nascido. Todos admiraram. Mas até aqui, esse bebê não foi adorado pelos outros, e nem colocado em um trono como ele merecia. Todos admiraram, louvaram a Deus, mas não era aqui que Jesus seria exaltado. Eles fizeram como Maria. Versículo 19 e 20. Começa a dizer então que Maria guardava essas palavras, meditando-as no coração. Ela começou a guardar. Maria não sabia, no primeiro momento, talvez não entendeu muito bem quem de fato era o seu filho, sabia da promessa, da profecia de que ele seria o Messias, mas ela começava a refletir sobre isso. No entanto, ela não exigiu nada, não reclamou o trono de Davi e não colocou Jesus como rei.
ela silenciosamente meditava todos esses acontecimentos em seu coração, duvidando, talvez, se aquele seu filho era realmente quem o anjo disse que ele seria. Será que Maria realmente tinha essa noção de que o seu filho seria o Cristo, seria o Senhor, seria o Salvador? Em seu cântico, lá em Lucas 1, lá no versículo 47, parece que ela já tinha um entendimento prévio de que Jesus seria o seu Salvador. Mas como deveria estar o seu coração diante disso? Como que ela deveria estar pensando, refletindo sobre essa situação, vendo o seu bebê ali, sendo o seu Salvador? Recentemente, eu vi um post no Instagram e eu queria compartilhar com vocês, que esse post, ele se questionava justamente sobre isso. Ele faz diversas perguntas. A ideia do post é: se você se encontrasse com Maria, qual seria a sua pergunta a ela? Se você se encontrasse com Maria, mãe de Jesus, qual pergunta você poderia dizer então a ela? Ele faz então 8 perguntas, e eu fico imaginando que realmente Maria deveria pensar nessas coisas. A primeira pergunta é a seguinte: Maria, ao ninar o verbo, você se lembrou que segurava aquele que sustenta o universo? Maria, como era o sono de Jesus, sabendo que Jesus era a palavra que nunca dorme? Ao ler as Escrituras, Jesus alguma vez parou, como se reconhecesse as palavras que ele mesmo havia inspirado? Ele alguma vez sentiu o frio, sabendo que ele havia criado o inverno? Quando ele balbuciava as primeiras palavras, você percebeu que estava ouvindo a origem de toda a linguagem? Ele alguma vez olhou para o céu noturno e pareceu contar as estrelas que ele mesmo havia nomeado? Ao esperar a refeição, como Jesus demonstrava a paciência de quem é o Senhor da eternidade? Maria, ao orientar Jesus sobre alguma atitude, você se sentiu estranha por estar ensinando a própria sabedoria? Irmãos, já pensou sobre isso? Maria teve um privilégio, ao qual nós nunca teremos. Ela disse para Jesus: Jesus, não toque nisso. Mesmo sabendo que Jesus não ia pecar. Maria ensinou Jesus, mesmo sabendo que ele é a sabedoria, que ele criou todas as coisas. Maria ensinou Jesus a ler e a escrever, mesmo sabendo que é Jesus quem criou as palavras, mesmo sabendo que Jesus quem criou a linguagem, quem criou a escrita, é Jesus quem criou todas as coisas. Meus irmãos, o que passou na mente e no coração de Maria, enquanto via o seu pequeno filho em suas mãos, era algo que nunca nós poderemos imaginar e sentir. O seu coração sentiu algo inexplicável para nós. E por fim, o texto encerra dizendo que os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Não temos mais notícias desses pastores.
Eles ficaram no anonimato dessa história, mas com certeza guardaram tudo em seus corações. O Messias havia chegado, o Rei dos Reis nasceu. Não há mais nada o que fazer, a não ser glorificar ao Senhor. Eles não tinham mais o que fazer naquele momento, a não ser vamos louvar e glorificar a Deus, junto com os anjos. Vamos dizer glória a Deus às maiores alturas, porque o Messias nasceu, porque Cristo está conosco. A única coisa que nós podemos fazer é isso, é glorificar ao Senhor. E é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de você, ao saber desta grande notícia. Deus quer que você glorifique a Ele. E é por isso que Ele enviou o Cristo Jesus para nascer e para morrer em nosso lugar. Para que você tenha a oportunidade, tenha o privilégio de glorificar ao Senhor. Para que você tenha paz, para que você seja aquele a quem Deus quer bem, para que você tenha a paz de Deus, para que você tenha a fonte de grande alegria, para que você possa glorificar ao Senhor. A grande ideia desse texto, então, é que a fonte de grande alegria é saber que o nosso Salvador nasceu e foi glorificado por todo o céu, para que seja glorificado por todos na terra. A fonte de grande alegria, a maior notícia que você pode receber, a boa nova de grande alegria, é saber que o nosso Salvador nasceu. E Ele foi glorificado por todo o céu, para que também seja glorificado por mim e por você e por toda a terra. Este é o propósito de Deus em nos dar esta boa nova de grande alegria. 3 aplicações para nós encerrarmos então esta meditação dessa noite. Primeiro, saber que Jesus nasceu de forma humilde nos faz entender quem nós somos. Jesus se humilhou. E Ele se humilhou ao se tornar homem. Como diz Filipenses 2,7, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos homens. O que esse texto nos revela, meus irmãos, é que somos apenas homens comuns. Somos apenas criação de Deus e não criatura. Somos apenas servos. Somos apenas aqueles a quem Deus quer bem, para que nós possamos glorificar ao Senhor. É Deus quem merece toda a glória e não nós. Então, saber que Jesus nasceu de forma humilde nos faz entender que nós já somos humilhados, que nós somos apenas seres humanos, que nós somos apenas homens comuns, que Deus ama, somos feitos à sua imagem, mas somos homens comuns. Segundo, saber que Deus se tornou homem é a melhor notícia que podemos receber. Melhor notícia que podemos receber. Pois diferente de outras religiões que acreditam que os deuses, os seus deuses, se manifestam como homem, tomam a forma permanente ou temporária, tomam a forma temporária de um homem, ou apenas uma imagem de um homem. O cristianismo, a nossa fé, crê que Deus de fato se tornou homem. Ele de fato se encarnou, e Ele encarnou mesmo. Tomé provou disso. Ele continuou encarnado, e as marcas em suas mãos da sua crucificação permanecem até hoje. Jesus, Deus, se encarnou. Por isso, Hebreus 4,15
nos diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, assim como a gente, mas sem pecado, pois se tornou semelhante a nós. E é por isso que nós temos um sumo sacerdote que se compadece conosco. Jesus sabe exatamente o que você passa, porque ele também passou pelas mesmas coisas. Jesus sabe exatamente o que você sofre, porque ele também sofreu pior do que você. Ele não se manifestou como homem, ele não apareceu, não foi algo temporário, foi algo permanente. Ele se encarnou, se tornou carne, se tornou homem. Deus se tornou a imagem de um homem. É impossível nós entendermos essa verdade, mas nós podemos crer. E o fato de Jesus, Deus, ter se tornado homem, nos ajuda a crer sobre a compaixão de Deus. Nos ajuda a entender que Deus se compadece de nós. Que Deus sofreu as mesmas coisas que eu e você sofremos. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece conosco. Terceiro e última aplicação. Saber que Jesus nasceu é o maior motivo para que possamos glorificá-lo. Ele é o melhor Deus que nós podemos ter. E é impossível a nossa mente criar um Deus tão bom quanto Deus é. Jesus se encarnou, nasceu. A nossa mente é impossível de ter criado algo assim, de ter imaginado algo assim. A gente nem esperava que isso ia acontecer. E aconteceu conforme havia sido prometido. Jesus se encarnou e por isso merece toda a glória nos céus e na terra. Não há nenhum outro Deus que possa fazer o que Jesus fez. E por isso, todo joelho deverá se dobrar diante de Jesus. Meus queridos, o que Deus espera de você, de mim e de você, é que nós possamos glorificar ao Senhor. O que Deus espera de nós diante de tudo isso é somente isso. Me glorifique, louve o meu nome, se renda aos pés de Jesus ainda hoje e louve a esse grandioso Deus não somente no culto, não somente com alguns louvores, mas com a sua vida, vivendo em justiça e santidade. O melhor louvor que você pode dar ao Senhor, o maior sacrifício vivo e eficaz que você pode dar ao Senhor, é render a sua vida a Ele, é viver para a sua glória, em obediência total, é viver longe do pecado, se arrependendo dos seus pecados, e em obediência ao Senhor, e buscar a glorificação do Senhor na sua vida, vivendo em santidade e justiça diante dEle. Viva em justiça diante do Senhor. Se renda aos seus pés e louve a esse grandioso Deus que se encarnou, se humilhou para nos salvar e nos trazer plenitude de salvação. Vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigado, meu Deus, porque é impossível nós entendermos essas verdades, ó Pai. É impossível compreendermos esta realidade que Cristo Jesus nasceu como homem. Ó Deus, é impossível nós imaginarmos como que isso aconteceu no sentido espiritual, no sentido físico,
Mas isso aconteceu. Jesus nasceu de Maria. Deus se revelou a nós para que nós possamos ter a salvação. Nosso Salvador, Cristo o Senhor, se revelou a nós, se encarnou, para que nós possamos, assim como os anjos, glorificar ao Senhor. E eu peço, Pai, que neste momento o Senhor nos faça refletir nessas verdades, ó Pai, para que possamos glorificar ao Senhor com nossas vidas. Em tudo que fizermos, ó Pai, seja em palavra, seja em ação, que seja feito tudo para a glória do Senhor. Nos ajude a vivermos em santidade de vida. Nos ajude a vivermos em justiça. Nos ajude a glorificarmos a Ti. Meu Pai, eu peço que essas verdades permaneçam em nosso coração durante essa semana, para que nós possamos sempre nos lembrar desta boa notícia, e quando notícias ruins vierem durante essa semana, que nós possamos lembrar da maior notícia que nós temos, que é Cristo Jesus, nascido como homem. O nosso Salvador está conosco, o Emanuel, o Deus conosco. E, ó Pai, diante dessa verdade, diante dessa boa notícia, eu peço que o Senhor preencha o nosso coração. Que nós possamos sair daqui com esperanças na nossa vida, na nossa semana. Que as lutas que iremos enfrentar, ó Pai, que possamos lembrar da maior alegria, possamos lembrar dessas verdades. E que possa preencher o nosso coração de alegria, uma alegria inimaginável, ó Pai. Uma alegria que a gente não consegue nem pensar. E possamos, ó Deus, glorificar ao Senhor, louvar o Seu nome em todas as nossas ações durante essa semana. Assim oramos, pedindo também por esse momento de ceia. Em nome de Cristo Jesus. Amém.